Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Tear Chique. Hoje nós iremos aprender juntos a confeccionar este lindo cachecol no ponto estrela. Olha como ele fica bonito, fica bem fofo. Esse fio que eu vou utilizar é o fio Amiga na cor branco, tá? Vou utilizar o novelo completo. Aqui, ó, esse cachecol deu um novelo. Então, se você quiser fazer maior ou mais comprido, você vai precisar comprar mais um novelo. Mas se vocês quiserem, ó, nesse tamanho, vai ser o ideal, um novelo já vai ser ideal, tá? Então, eu vou utilizar o fio Amiga, na cor branca. Vou utilizar, ó, esse tear da Daiso, ele é muito compatível com o tear de pregos, tá? Mas vocês podem utilizar qualquer outro tear que tenha uma cala aqui, ó, de um pino ao outro na forma paralela de 3 centímetros, tá? Aqui, ó, de forma linear, ele tem 1 centímetro, então ele é praticamente compatível com o tear de pregos. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like se você gostar do vídeo, compartilhe com os seus amigos para que todos possam aprender a confeccionar este cachecol e bora lá para a nossa videoaula. Bom, pessoal, para confeccionarmos o nosso cachecol no ponto estrela, eu vou precisar de um fio, ó, que tenha o Tex 500, 700, tá? Esse daqui é o fio Amiga, ele tem o Tex 700, mas vocês podem também estar utilizando outro fio, ok? Eu vou precisar de um tear paralelo. Aqui eu estou utilizando esse tear que tem uma cala de 4 centímetros aqui paralelamente entre os pinos. E de forma linear, ele tem 1 centímetro de cala. Então, você pode estar utilizando qualquer outro tear, é só ajustar a cala para 3 centímetros. Esse é bem compatível com o tear de pregos, tá? Mas vocês podem estar utilizando o tear de pregos ou qualquer outro tear de pinos. Não necessariamente precisa ser este. Esse ponto, para que a gente possa confeccionar ele, a gente precisa montar uma quantidade pares de pinos, porque a gente trabalha de 2 em 2. Então, aqui eu montei 12 pinos. Então, ó, eu tenho aqui os meus 2 primeiros pinos e os meus 2 últimos pinos que eu vou deixar como ponto de borda, tá? E aí, eu vou trabalhando de 2 em 2, ó. Esses dois, esses dois, esses dois, esses dois, mais esses dois. E aí, eu tenho aqui, no início e no final, os meus pontos de borda. Caso você queira aumentar a largura desse cachecol, é só aumentar mais 2 pinos. Mais 2 pinos. Se quiser diminuir, diminui mais 2, menos 2 pinos, ok? E assim por diante, sempre aumentar ou diminuir de 2 em 2, certo? Bom, aqui então eu já montei os meus 12 pinos em cima, 12 pinos embaixo. Quem não sabe montar os pontos no tear paralelo, tem vídeo aqui no canal que ensina a montar com a agulha e sem a agulha de crochê, tá? Mas daí cada um pode montar da sua forma. Pois bem, para iniciarmos o nosso ponto, eu faço da seguinte forma. Eu venho aqui, ó, e dou uma volta por dentro. Venho aqui, ó, por dentro e só pego o meu primeiro ponto de borda de baixo. Feito isso, ó, eu vou trabalhar nesses dois aqui, de cima e de baixo. Então, eu venho por fora, desço, por dentro, subo, por fora, desço, por dentro, subo. Então, todos os meus pinos que estiverem voltados para a parte de cima, eu vou laçar eles por fora. E os que tiverem na parte de baixo, eu vou laçar por dentro, tá? Então, eu venho aqui, ó. Tenho esses dois. Então, eu venho aqui. Por fora, laço, desço por dentro, laço, subo por fora, laço, desço por dentro,
laço e subo. E vou fazendo isso, ó, em todos. Tá vendo, ó? Então, eu fico por fora, por dentro, por fora, por dentro. Por fora, por dentro, por fora, por dentro. Chega aqui, eu vou fazer por fora e por fora. Ok? Que é o meu ponto de borda. Feito isso, vocês viram que ficaram de 2 em 2, ó? E todos os pinos de cima eu lacei por fora, todos os pinos de baixo eu lacei por dentro. Feito isso, eu vou passar os meus pontos, ó, de baixo para cima. É um ponto super fácil. E aí, eu já fiz a minha primeira carreira, tá? Como esse ponto, ele não tem como voltar com os pinos vazios, você vai ter que voltar passando fio em cima de fio, ponto em cima de ponto. Então, por exemplo, na hora de voltar, eu só pego apenas o pino de cima. Na hora de ir, eu pego apenas o pino de baixo do ponto de borda. Na hora de voltar, eu pego apenas o pino de cima no ponto de borda. Aí, você tá vendo, ó, eu vim daqui, passei aqui e vim pra esse ponto, pra esse pino, certo? Eu vou fazer a mesma coisa agora, ó, vou passar aqui por dentro, vou voltar por fora, subo por dentro, desço, venho por fora, subo por dentro e desço. Agora é o oposto. Tudo que eu passava por dentro, eu passo por fora. Tudo que eu passava por fora, eu passo por dentro. Tá vendo, ó? Venho aqui por dentro. Opa, desculpa. Por fora, por dentro, por fora, por dentro. Por fora, por dentro, por fora, por dentro. Por fora, por dentro, por fora, por dentro. Deixa eu puxar mais fio aqui. Por fora, por dentro, por fora, por dentro. E agora eu laço os dois, por fora e por fora. E prendo meu fio aqui. Do mesmo jeito que a gente foi, a gente voltou. Para esse ponto ficar certinho, você tem que passar ponto por cima de ponto na volta, ok? Porque esse aqui é só uma ida completa e uma volta completa. É diferente daqueles que a gente vai pulando alguns pinos e volta preenchendo os vazios, tá? Então, nesse caso, você tem que voltar passando em cima de ponto por ponto. Ok? Então, a gente fez aqui 2 carreiras. Eu vou fazer pra vocês aqui num papel, ó. Pra gente ter uma referência. Então, ó. Eu tenho aqui a minha ida. A minha ida. Eu tenho aqui os meus 2 pontos de borda, ó. Os meus 2 pinos de borda. Vou separar eles. Aí, eu tenho aqui as minhas duplas, né? Em cima e embaixo. Porque eu sempre vou trabalhar de 2 em 2. E o meu ponto de borda no final. Então, esse daqui é a minha ida. Então, na minha ida, eu vou fazer assim.
Vou vir aqui pelo lado de fora, ó, meu ponto tá aqui. Eu vou laçar aqui por dentro. Vou subir pelo lado de fora. Vou descer pelo lado de dentro. Vou subir aqui, pegar pelo lado de fora, descer pelo lado de dentro e subir novamente. Depois eu vou lá do outro lado, ó, no outro conjunto. Pelo lado de fora, desço pelo lado de dentro, subo, passo pelo lado de fora, desço pelo lado de dentro, subo, e aqui eu pego os dois pelo lado de fora. Então, esse aqui eu peguei apenas um. Esse aqui eu pego os dois. Essa é a minha ida, ok? A minha volta vai ser o contrário, mas é a mesma coisa, ó. A minha volta. Então, eu tenho aqui meu ponto de borda. Tenho aqui a minha primeira estrela, a minha segunda estrela. E novamente meu ponto de borda. Na volta, vou fazer assim. Aqui, ó, eu peguei apenas a parte de baixo. E no final, eu peguei os dois. Aqui, eu vou pegar apenas a parte de cima, ok? Lá eu peguei a parte de baixo, aqui eu vou voltar na parte de cima. Então, eu venho aqui por fora, ó. Passo por fora, subo por dentro, desço, pego por fora, subo por dentro, desço e venho aqui, ó. Passo por fora, subo, dou a voltinha, passo por fora, subo, dou a minha voltinha, aí eu venho por fora, ok? Então, eu passo ponto em cima de ponto. Então, ó, essa é a minha ida e a minha volta. E aí, você pode pensar assim, ah, mas eu tenho muita dificuldade na hora de voltar. Eu sempre dou uma dica, vire o tear, não tem problema algum. Eu fiz o meu trabalho aqui algumas vezes virando, ó, e não mudou nada, o trabalho continua igual, tá? Isso vai de cada um. Eu não costumo virar porque eu já tenho a prática. Mas eu indico, não conseguiu decorar? Sem problema, gente, vamos virar, não tem problema nenhum. O importante é a gente aprender, depois a gente vai decorando e cria a nossa própria forma de tecer, tá? Então, vou fazer aqui pra vocês, ó, novamente. Meu ponto de borda. Passo por dentro aqui, ó, certo? Aí, venho por fora, por dentro, por fora, por dentro. 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 E aí, os dois últimos de borda, por fora, tá? É só vocês decorarem. Por fora, por fora, por dentro, por fora, por dentro. Por fora, por dentro, por fora, por dentro. Vai decorando, ok? E aí, você sabe, todos os pinos que estiverem na parte superior, eu vou passar por fora. Todos da parte inferior, eu vou passar por dentro, ok? E toda vez que eu voltar, eu vou pegar só a parte de cima, e toda vez que eu iniciar, eu vou pegar só o pino de baixo, ok? Então, eu fiz a minha ida. Mas vamos supor que, nossa, agora eu não consigo voltar, gente do céu, e agora como que eu faço? Ai, Jesus amadinho. Gente,
sem problema. Eu já decorei como ir, mas agora eu não sei voltar. Não sabe voltar? Vira o tear e vamos ir novamente, que vai dar igualzinho a ida. Ó, vai ser igualzinho a ida. Vai passar aqui por baixo, né? Pegar o de baixo, pela parte de dentro. Sobe lá. Por fora, por dentro, por fora, por dentro. 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 Por fora, por dentro, por fora, por dentro, por fora. Opa, esse aqui pegou mais do que deveria. Pegamos 2. Peraí. Então, aqui, por fora, por dentro, por fora, por dentro, por fora, por fora. Não ficou do mesmo jeito? E ficou ponto em cima de ponto. Então, não tem problema. Ok? Cada um tem uma forma e todas as formas são válidas, tá? Então, o importante é você chegar no resultado final com qualidade, né? Fazer com que o seu trabalho fique bonito. Então, eu fiz pra vocês aí no papel, pra ficar mais fácil. Se vocês quiserem decorar daquela forma, dá uma voltadinha no vídeo, tá? Faz pra vocês aí uma colinha, pra vocês poderem ter na hora de vocês fazerem o trabalho, ok? E o trabalho vai saindo, ó, desta forma, tá? Eu já deixei as minhas franjas separadas. Eu deixei 24 franjas de 30 centímetros cada um, que eu vou colocar 12 aqui no início e depois mais 12 no final. E o nosso ponto vai ficando desta forma. Então, ó, eu vou fazendo assim até eu atingir o meu comprimento desejado. Então, eu vou fazer aqui mais algumas carreiras, tá? Pra depois eu poder colocar, pra gente colocar junto as franjas, tá bom? Finalizar o nosso cachecol. Então, ó, se você tiver alguma dúvida, já deixa aí no canal, tá? Aí nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Assine o sininho das notificações, porque daí toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai ser notificado, tá? Compartilhe aí com seus amigos, porque cada compartilhamento é um engajamento que a gente consegue a mais. O vídeo é mais visto, ele é mais visualizado, né? E a gente vai crescendo aos poucos, ok? Então, eu vou terminar aqui, fazer mais algumas carreiras e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, eu já finalizei aqui todo o meu cachecol e olha como que ele ficou. Eu achei que ficou muito bonito, olha. Eu não esperava que ele fosse ficar tão bonito assim, ó. Ficou muito bonito, né? Então, eu já finalizei ele. Eu usei o fio Amiga branco completo, ó, não sobrou nada. Só sobrou aqui, ó, os fiozinhos que a gente vai colocar agora de franjas. São 12 fios aqui no início e 12 fios aqui no final. Então, agora eu vou finalizar aqui, ó, o meu cachecol, tá? Pra gente poder colocar os fios. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar, ó, todos os meus pontos de um lado para o outro, de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? Do jeito que vocês acharem que for mais fácil para vocês. Eu vou passar aqui de cima para baixo, que fica mais fácil da gente visualizar, tá? Então, eu vou passando aqui, ó, todos os meus pontos de baixo para cima. Ó. Certo? Ó, passei tudo de baixo pra cima. Vou descer um pouquinho aqui a minha câmera, pra gente poder enxergar melhor. Feito isso, ó, o que que eu vou fazer agora? Eu vou tecer os meus pontos, ó, porque ficaram, né, cada pino ficou com 2 fios. Então, eu vou tecer todos eles, ó. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o fio anterior, deixa eu fazer assim, fica mais fácil pra enxergar.
Vou pegar esse é meu último pino, vou pegar o fio anterior, vou passar pro meu último pino, vou tecer e passar esse ponto do último pino pro anterior. E assim eu vou arrematando, ó, pro meu trabalho sair todinho do tear, ok? Vou fazendo isso, ó, em todos, ó. Passo esse pra esse. E aí, ó. Mais fácil pra enxergar mais de perto, né? Então, a gente vai fazendo isso até o nosso trabalho sair todinho do tear, ó. Ok? Ó, já cheguei aqui no final, sobraram, ó, 2 pinos. Então, eu vou pegar e vou passar esse aqui, ó, pro anterior. Vou tecer ele. Depois, eu pego esse fio aqui, ó, que sobrou. Passo na frente do ponto do pino, teço e puxo. Feito isso, ó, o meu trabalho saiu todinho do tear. Olha como que ficou. Certo? Feito isso, gente, ó, tá vendo esse fio? Eu não vou tirar ele por enquanto, não. Eu vou deixar ele aqui mesmo, porque ele pode até ficar junto com a franja depois, se vocês quiserem, ó, vai dar quase o mesmo tamanho, né? Então, vamos lá. Já tiramos o nosso trabalho do tear. Então, eu vou pegar o meu fio aqui, ó, de 30 centímetros, vou dobrar ele ao meio, tá? Vou pegar aqui, ó, os meus pontos de arremate, vou passar por dentro dele e formou uma argolinha aqui, ó, passo os 2 fiozinhos por dentro da argolinha e puxo, tá? Eu gosto bastante de colocar as franjas assim, porque economiza bastante, você consegue colocar apenas uma franja por ponto, né? Então, economiza muito mais, sobra mais fio para você poder usar no comprimento do cachecol, tá? Mas isso fica no gosto de cada um, né? Às vezes a pessoa quer uma franja bem cheia, com bastante volume, e aí a gente coloca também, né? Não tem problema algum. O importante é o trabalho ficar bonito. E a amiga também é um fio grosso, então não tem necessidade de utilizar muitas franjas, tá? Sempre bom a gente ter alguns meios de economizar, com que o trabalho fique bonito, claro, né? Não adianta economizar e o trabalho não ficar bom, né? É importante que ele fique bonito. Mas se a gente puder economizar e ainda deixar o trabalho bonito, é melhor ainda, né? Então, a gente vai fazendo isso, ó, até o final. Deixa eu terminar de colocar as outras aqui e já volto com vocês. Ó, já coloquei aqui todas as 12 franjas, né? Então, ficou aqui, ó, as franjas dos 2 lados, tá? Deixa eu ver quanto que ficou de comprimento, porque eu utilizei um fio completo, tá? Um fio todo. E esse aqui é um cachecol que eu utilizei apenas 12 pinos. Então, se você for fazer um cachecol mais largo, tá? Você vai aumentar mais pinos, então você vai precisar de mais fio, né? De mais um novelo. Esse daqui, eu só utilizei 12 pinos, tá? Deixa eu ver o quanto que vai dar de comprimento aqui. Então, aqui, ó, tá dando, tá vendo? 1 metro, praticamente, ó. Ok? Praticamente deu essa quantidade de centímetros aqui, ó, de comprimento, tá? E aí, se você quiser fazer maior, vai precisar de mais um novelo, porque eu usei o novelo todinho, tá? E assim ficou o nosso cachecol. Eu achei até que ele ficou bem grosso,
Para um cachecol de adulto, também acho que ia ficar muito bom, ó. Deu 11 centímetros aqui, ó. Então, eu achei que ficou muito bonito. E até para adulto dá certo. Só fazer mais comprido, né? Comprar mais um novelo do fio Amiga, que daí eu acho que vai ficar excelente. Mesmo você utilizando 12 pinos para um cachecol adulto, ó. Porque ele é bem fofinho, ó. Tá vendo? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar no canal, aí nos comentários, que eu respondo para vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.